E hoje, nessa live, nós vamos receber uma palavra de uma amiga muito querida. Uma amiga que eu amo muito, mas antes de chamá-la, eu vou orar pra gente começar. É a Carol, ela é da Bahia, de Salvador. E é uma mulher cheia de Deus, com doçura nos olhos, alegria no sorriso e que vai trazer uma palavra para ativar você nessa manhã. Você e eu sairemos aqui cheios do Espírito Santo, com uma palavra rema, com uma palavra de direção, com uma palavra de clareza para a nossa vida. Antes desse findar de ano, nós vamos ouvir direções e instruções do Senhor para a nossa vida. Então abre o seu coração, vamos orar? Amado Jesus, muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Espírito Santo, por nos ajudar e nos fortalecer na caminhada. É o Senhor, Pai, que nos sustentou até aqui. Nós estamos no último mês de 2024. Senhor, estamos com corações alegres pela Tua fidelidade. Corações alegres, Pai, por ver a Tua mão sobre a nossa vida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ajudou. O Senhor nos orientou. O Senhor nos guiou pelos Teus caminhos, pelos Teus propósitos. E obrigada, Pai, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu nesse ano. Obrigada, Senhor Jesus, por nos guardar nossa casa, guardar nossa família. Obrigada, Senhor, por sustentar a nossa vida. Oh, Espírito Santo, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto. Eu te agradeço por tudo que Tu és em nossas vidas, por ser um intercessor que chora, que ora com gemidos inexprimíveis, para que possamos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Obrigada, Senhor, nessa jornada por ter nos sustentado. Obrigada por cada vida que aqui está. Toma essa live em Tuas mãos, usa a vida da Carol com poder, com autoridade. Que haja, Senhor, um fluir da Tua presença como sempre há em sua vida. Que ela seja um canal do Teu Espírito para falar o coração das mulheres que aqui estão. Senhor Jesus, que cada vida que entrar nessa live possa ser edificada, tocada pelo Teu Espírito Santo. Possa, Senhor, receber respostas, possa receber clareza de direção e de propósito. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu oro e te agradeço. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Já vou chamar ela aqui. Eu vou chamar. Oi, amiga! Que alegria te receber aqui na nossa live. De manhã tão cedo, né, amiga? Nessa. Bom dia, gente linda. Graça e paz a todos. Como é que vocês estão? Bom dia, Jenny. Bom dia! Muito feliz de te receber aqui, amiga, na nossa live. Que honra te receber para trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, nessa manhã, nesse dia. Porque eu creio que antes do findar desse ano, o Senhor quer ativar o nosso coração, o Senhor quer liberar palavras, instruções para a gente antes de finalizar esse ano, preparando o nosso coração para aquilo que Ele tem a realizar em 2025. Que eu creio que vai ser um ano de muitas bênçãos na nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estava ouvindo falando, né, sobre a conferência. Eu achei tão interessante como eu acredito que cada mulher que entende que Deus nos capacitou com sabedoria, a gente precisa aproveitar as oportunidades, né, Jennifer? Verdade. Quantas vezes o Senhor, Ele tem oportunidades, mas nós precisamos dar um passo de ir até a fonte. Exato. E assim, quando chegarmos à fonte, entendemos que Jesus vai estar lá para nos dar a água da vida, não é, amiga? Exatamente. Então, viabilizar isso, acredito, como ferramenta de crescimento, como ferramenta de mudança de estação para tantas mulheres. Isso é assim, do coração de Deus. Sim. Mas a gente precisa ter a nossa iniciativa de entender
o que o Espírito Santo tem para nós e nos deixar que ele nos conduza, né, até aquilo que o Senhor já tem preparado para nós e não perder as oportunidades. Então, eu estava ouvindo você falar o quanto Verdade, amiga. pessoas têm testemunhado para você, o quanto pessoas têm virado também a estação, assim como você virou. Sim. E tudo isso por causa do desatar de uma unção específica que o Senhor tinha para liberar naquele dia, naquele tempo, naquele momento. Então, isso eu acho que nós precisamos, como mulheres sábias, né, estarmos alinhadas com o Espírito Santo para que a gente possa usufruir dos tempos, das estações e dessas mudanças que o Senhor tem para nós, né? Verdade, verdade. E quando a gente se posiciona, o céu também se posiciona, né? E aí rompe aquilo que precisa ser derramado sobre a nossa vida. Exato. Foi isso que aconteceu, exatamente. Às vezes a gente só precisa dar um passo. Não, vou me posicionar, eu vou estar. E Deus faz coisas poderosas nesses grandes ajuntamentos, né? É isso que Deus faz. A gente, inclusive, se encontra muito em conferência, né, amiga? A gente só se encontra em conferência. Então, nas conferências também Deus prepara alianças, conexões, Deus prepara relacionamentos. Então, esses ambientes são muito especiais. Verdade. Muito especiais. E por isso você está aqui. A gente se conheceu de conferência em conferência, estamos aqui. Glória a Deus. E fica à vontade, viu, amiga, para trazer uma palavra. Amém. Que Deus ao seu coração. Amém. Eu acredito que Deus nunca reúne suas filhas à toa, né? Deus é um Deus funcional. O nosso Deus, ele se move por propósito, né? Não existe coincidência no plano de Deus. Eu sempre digo, Deus Pai é o criador do plano. Deus Filho, que é Jesus, ele era a palavra, né? Ele era o verbo, ele era a ação que saía da boca de Deus. Só que essa palavra entrou no ventre de uma mulher e essa palavra tomou carne, né? Ela virou carne, ela entrou num formato de carne. Então, agora Jesus mostrava para as pessoas aquilo que estava no coração do Pai. Então, Deus não apenas dizia que amava, Jesus amou. Deus não apenas dizia que curava, Jesus curou, né? Deus não apenas dizia que havia perdão, mas Jesus, ele tinha poder para perdoar. Então, essa palavra, ela tomou carne e ela revelou o coração do Pai. E o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É o poder de Deus, né? O Espírito Santo, ele sempre tem a missão de pousar sobre a palavra para fazer com que essa palavra se torne realidade. E por isso que a Bíblia diz que Jesus, lá no batismo dele, né, o céu se abriu. E nesse momento o pai falou, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E todo mundo que estava lá pôde ver de uma maneira visível o Espírito Santo vindo, descendo sobre Jesus, né, revestindo Jesus com o poder do alto. Então a gente entende que a palavra, junto com o Espírito, eles, né, transformam a vida das pessoas. Eles rompem esse poder maravilhoso. E nós dependemos disso, dessa verdade perfeita. Viu, meninas? O Pai, a palavra que é Jesus e o Espírito Santo. E isso é lindo nas nossas vidas. É o desejo do Senhor que nós conheçamos e prossigamos a conhecer. Eu quero declarar sobre a nossa vida, sobre a vida de todas nós que estamos aqui, Jennifer, um tempo de fé, um tempo em que nós possamos agradar o coração de Deus através da fé. 4 vezes na palavra de Deus aparece sem fé é impossível agradar a Deus, né? Uma no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento. Então, a mesma escritura, né? O mesmo princípio, a mesma revelação do coração de Deus, ela é fixada e nós precisamos nos atentar. Poxa, o que é essa fé? Por que Deus diz que sem fé é impossível agradá-lo? Porque Deus, ele precisa que eu e você, nós possamos estar posicionadas, foi a palavra que você usou, né? E fé é a plena convicção de que a palavra de Deus é a palavra final. Muitas vezes as pessoas, elas falam que estão cheias de fé, mas Jesus falou assim, tende fé em Deus. Então, assim, a gente pode ter fé em muitas coisas, né? Eu estou aqui numa cidade muito mística. O baiano, muitas vezes, ele coloca, ele libera a fé dele em muitas coisas. As pessoas estão chegando aí final de ano. Aí as pessoas começam a achar, se eu usar roupa de tal cor,
alguma coisa vai acontecer na minha vida, É né? Se eu verdade. ali 7 pulinhos na água, então o misticismo, essa questão do misticismo. Sim, Mas a Bíblia, Jesus falou, tende fé em Deus, sim. tem fé em Deus. E logo depois, o Senhor, ele traz algo como se fosse impossível aos olhos dos homens, porque Jesus fala assim, se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, né? Se você disser, se você lançar a palavra, se você lançar uma ação impossível, porque a gente sabe que os montes eles não mudam de lugar, mas Jesus não estava falando de um monte de terra ou de um monte de pedra. Jesus estava falando de situações, circunstâncias, coisas que se levantam nas Sim, nossas vidas. sim. E aí ele fala, se você disser ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, crendo no seu coração, e aí vem o estilo de vida de fé, né, amiga? Crendo no seu coração. E a Bíblia diz que com o coração a gente crê, e com a boca a gente fala. Então, o nosso coração Aleluia. é muito ligado à nossa boca, tem uma conexão aqui espiritual. Aquilo que o coração crê, aquilo que o coração sente, aquilo que está no coração é revelado pela nossa fala, é revelado pela nossa boca. E é por isso que Jesus fala, olha, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e você crê no seu coração, então será assim com você. Olha que coisa linda. Esse é basicamente o Aleluia. resumo do de fé. Nós estamos encerrando um ciclo. Nós estamos encerrando o ano. E o Espírito Santo está nos dando um ano novinho, né? Um ano totalmente livre de impossibilidades. Um ano que ele Aleluia. vai escrever esse ano segundo a ótica dele, segundo o coração de Deus. E então, é momento de filhas, né? Filhas do papai querido se levantarem nesse estilo de vida de fé que agrada o coração de Deus. Porque fé é olhar para a impossibilidade da terra, olhar para a impossibilidade humana, mas o seu coração não é dessa terra, o seu coração é do céu, porque o céu está em você. Jesus está em você. O espírito de vida está em você. A Bíblia diz que o espírito, o mesmo espírito que ressuscitou os Aleluia. mortos, habita em nós, Glória né? a Então, Deus. esse espírito que sempre atua em possibilidades humanas já está dentro de nós. E com o nosso coração receber a vontade do Pai, guardar essa vontade, Jenny, e nossa boca, né? Confessar, profetizar, dizer fé, falar fé. E assim, os nossos olhos vão ver aquilo acontecer. Então, eu acredito em nome de Jesus que esse é o estilo de vida que Deus tem para nós. Eu sempre digo para as minhas amigas, eu sempre digo nos lugares aonde o Senhor abre as portas para eu ministrar, que Deus não criou a nossa boca para confirmar a realidade. E eu vejo muitas de nós fazendo isso. E isso, na verdade, é uma perda de tempo, porque se nós somos essa casa de poder, o Espírito Santo está em nós. Se você olhar o padrão de Deus e o padrão de Jesus, em nenhum momento eles abriam a boca para confirmar a realidade. Jesus não olhava para as pessoas doentes e falavam, é impossível elas serem curadas. Jesus não olhava para poucos pães e poucos peixes e falava, isso daqui não vai dar, isso aqui não vai ser o suficiente. Né? Jesus não entrou na casa de Talita com Jairo e falando, olha, essa menina ela não vai conseguir levantar, ela não vai conseguir ressuscitar. Não, a boca de Jesus sempre foi trazendo o céu para a terra, sempre foi confirmando o céu na terra, sempre foi puxando a vontade do céu na terra. E assim, Aleluia. né? Assim somos nós. Nós somos imagem e semelhança do primeiro filho. O primeiro filho é Jesus Cristo. Sim. Ele é o primogênito. Nojento. Mas de primeiro, ele, né, ele passa a ser aquele que vai o quê? Nos moldar, nos modelar. Então, ele é a nossa forma. É ele que constrói a nossa identidade de filhos. E Jesus, ele viveu nesse tipo de vida, ligando o céu com a terra. Inclusive, ele ensinou isso na oração do Pai Nosso. Né, amiga? Ele fala o quê? Ele fala, olha, que a vontade de Deus no céu, ela seja feita na terra. Terra. É porque nós vamos encontrar muitas coisas na terra
que não são da vontade de Deus. Sim. Nós vamos encontrar muitas coisas na terra que não estão de acordo com o coração de Deus. E aí a nossa boca vai fazer o quê? Lembre, nós somos essa casa de poder. Nós temos que dar uma ação para o Espírito Santo pousar sobre a palavra e trazer uma explosão de manifestação. E aí, se a gente falar, o meu casamento não tem jeito. Tá muito difícil lidar com esse menino não tem mais jeito. O que a gente está fazendo? Nós estamos em todo tempo estabelecendo uma realidade. Só que lembra o que a palavra diz? A palavra diz que a nossa boca, ela vai gerar bênção ou gerar maldição. Verdade. E na nossa boca tem o poder de vida e o poder de morte. E então, né, para a gente ter essa fala, essa vida, esse estilo de fé, é muito necessário que o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus, cheio da convicção do céu, cheio da convicção do Espírito Santo, para que a gente possa falar aquilo que Deus fala. Não. Essa situação, ela não é uma situação final na minha vida, porque quem tem a palavra final é o meu Pai. E o meu Pai diz que tudo é possível para quem crê. E aí é muito importante a gente colocar o nosso nome, né, Jennifer? Eu mesma já passei por muitas situações adversas. E o que eu confessava? Tudo é possível para a Carol que crê. Pai, obrigada, porque eu sou essa pessoa que crê. Eu creio no Senhor acima dos relatórios. Eu creio na sua palavra acima das situações. A sua palavra pegou um mundo em caos, um mundo em trevas, e deu vida, e trouxe luz, e organizou esse mundo. E a sua palavra está na minha boca. Ela está no meu coração e está na minha boca. E quando eu lançar essa palavra, o Senhor vai pousar, né? O Espírito Santo vai pousar para trazer um poder explosivo. Inclusive, quando você vai estudar o poder do Espírito, se chama dunamis, né? Que é o poder dinamite. É esse poder mesmo de explodir uma realidade natural e trazer uma realidade do céu. Explodir uma realidade na terra e trazer uma realidade do alto. Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui, a Jennifer não abriu essa live à toa. Certeza que ela foi completamente guiada pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que o coração dela é apaixonado por Jesus e é apaixonado por alcançar essa geração, levantar outras mulheres, empoderar outras mulheres, levar outras mulheres a viverem a vontade perfeita, a vontade perfeita de Deus. Então, eu sei que você que está aqui, nós temos quase 140 meninas aqui. Você que está aqui, Deus está falando com você. Vamos abrir a nossa boca para falar a palavra, não para murmurar, não para diversas. Se nós somos casa de poder e o poder está em nós, então a palavra de Deus, a palavra criadora dos céus e a terra, essa palavra, ela vai sair da nossa boca criando novas realidades. Amém? Aleluia! Eu creio nessa palavra. Nós precisamos profetizar, declarar, né, amiga, o que está no céu já a nosso respeito. Exatamente. E a gente não tem como saber aquilo que está no céu sem o Espírito Santo, porque é Ele quem nos guia a toda a verdade. Verdade. Né? Jesus, vocês não ficarão sós. Eu não deixarei vocês órfãos. Né? Então, eu sempre falo, as pessoas perguntam para mim, pastora Carol, quem é o Espírito Santo? Quem é Ele? Eu falo, Ele é a mesma pessoa que Jesus foi para os seus discípulos, o Espírito Santo é para nós. Se Jesus falou, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vos dará um outro consolador, o Espírito da verdade, para que esteja para sempre convosco, né? Então, quem é o Espírito Santo? É a mesma figura, né? Se Jesus, ele ensinou os discípulos, se Jesus andou com os discípulos, se Jesus fortaleceu os discípulos, então o Espírito Santo é ele que vai ser essa pessoa para você. Uau, que lindo! Glória a Deus! Glória a Deus, amiga. Glória intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Por nós, nos ensinando todas as coisas, né? Nos dando discernimento nesse mundo em trevas, trazendo a vontade do Pai ao nosso coração. E quando a gente entende que o Espírito Santo,
ele é uma pessoa, ele não é apenas um poder, ele não é uma energia, ele não é uma pomba, ele não é uma água, né? Ele é uma pessoa. E com pessoas nós nos comunicamos, nós nos relacionamos, nós andamos com elas, né? Nós conhecemos as pessoas através do relacionamento diário. E é essa proposta que o Espírito Santo tem para as filhas, né? Para mim, para você, estar todos os dias como nosso melhor amigo, como nosso conselheiro, como nosso ajudador, sim, como nosso fortalecedor, como nosso advogado, como aquele que sustenta a nossa vida, né? Como aquele que é o grande treinador, né? É ele que vai nos treinar aqui na Terra até que nós possamos atingir, completar a carreira e atingir a vontade perfeita do Pai. Então é ele em nós. Nós precisamos, como filhas de Deus, né, amar a pessoa do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo e entender. O Espírito Santo, ele não é menos Deus, porque as pessoas falam assim, ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele então parece a terceira pessoa da Trindade, né? Então a gente não valoriza muito. Então, essa forma da gente falar, assim, se você ler a palavra de Deus, não vai estar lá. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Exatamente. Não vai estar lá. Né? É uma forma, muitas vezes, didática que a gente tem para ensinar a palavra de Deus. Exatamente. Nós precisamos entender que Deus Pai, Deus Filho, que é a palavra, e Deus Espírito Santo, eles são o Deus Elohim, é a Trindade, né? E que o Espírito Santo de Deus, ele é esse Deus que entrou no ventre de Maria, gerando Jesus, e depois, como eu te falei, os céus se abriram e Deus revestiu Jesus, né, de poder para fazer tudo o que ele fez aqui na terra, de milagres, de prodígios, de maravilhas. Jesus não fez sem a parceria, sem o revestimento, sem a unção do Espírito Santo. Então, Jesus e o Espírito Santo, eles estavam lá colados, grudados, era uma parceria ilimitada, né? Verdade. Eram parceiros, né, para sempre ali. E se Jesus, como eu já falei, se Jesus é o primeiro filho, ele nos ensina essa verdade, né? Como é que nós vamos vencer esse mundo mal? Como é que a nossa luz vai brilhar nas trevas? Como é que as situações da minha família, as situações que se levantam na minha casa, situações, né, financeiras, situações adversas, situações mentais, situações emocionais, situações no corpo, como é que elas serão vencidas, desestabelecidas, arrancadas da nossa vida com a presença poderosa da palavra e do Espírito, com a presença poderosa, né, que habitava em Jesus e agora está disponível para nós. Isso é lindo demais. Disponível para nós. E nós precisamos compreender essa verdade de Deus, entender Deus não queria que eu andasse só. Deus não queria que eu fosse uma casa vazia, uma casa solitária, uma casa da dor, uma casa do sofrimento, não. Deus queria que eu fosse uma de poder. E por isso, ele me fez a casa dele. Ele me fez a casa do Espírito Santo. E eu tenho poder. Né? O pastor Mário Rui Boto é o pastor da Hilson, Portugal, e ele sempre, na pregação dele, ele fala assim, Jenny, quem tem poder é você, porque você é uma casa de poder. Só que você libera poder para o que você quiser. Se você começar a falar, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, o poder está pousando sobre essa palavra, né? E Satanás vai usar isso como munição para estabelecer essa realidade. Ah, não tem jeito mesmo, as coisas só vão piorar. Tá acontecendo com todo mundo. Lembre, quem tem poder é você. E é por isso que quando nós liberamos a palavra, o Espírito Santo, ele pousa sobre a palavra, ele liga os céus com a terra. E nós começamos, através da palavra criadora na nossa boca, a declarar, a profetizar. Esse é o poder da profecia. O que é a profecia? Falar o que está no coração de Deus, falar pela ótica de Deus. Né? Então, nós começamos a profetizar o quê? A palavra de Deus. Pai, obrigada. Em ti, todas as minhas necessidades estão supridas, porque a sua palavra diz que Jesus se fez pobre para que eu fosse feita rica. Você entende, amiga? Está na palavra. E essa palavra, ela é imutável. Pai, obrigada porque eu sou suprida com as riquezas de Jesus em glória. Obrigada porque o Senhor é o meu pastor.
e nada vai me faltar. Não é o salário que é o meu pastor, não é o real que é o meu pastor, não é a economia brasileira que é o meu pastor, Uau! não. É o Senhor. O Glória a Senhor Deus! é o meu pastor. E a palavra Senhor é Adonai, é dono, né? Então, o Senhor é aquele que me comprou, é aquele que me pastoreia. E no Senhor tem o quê? A fonte da água da vida, a fonte inesgotável. Tudo Aleluia! está em Deus. Então, como é que eu posso andar em falta? Mas eu preciso me alinhar, me encaixar debaixo da palavra. Lembra, Jennifer, o Espírito Santo está me lembrando aqui, que quando Pedro, ele pescou uma noite toda e não apanhou nada. A gente sabe que Pedro, ele era um pescador profissional, sim ou não? Sim, com Sim, certeza. Pedro era um pescador profissional. E a Bíblia diz que ele pescou uma noite toda e saiu frustrado daquele lugar, né? Então Jesus, ele entra no cenário, ele entra em cena. E aí ele começa a ministrar a palavra. A palavra, quando nós nos expomos, por que que eu preciso ir para o congresso, para a conferência da geração Reborn? Porque a palavra vai ser ministrada. Porque existe um desatado Espírito Santo. Porque as filhas estão unidas como igreja. E nós precisamos entender que as portas do inferno não podem resistir à unção da igreja, né? Aleluia! Porque, Jesus estava ministrando, Jesus estava no meio das pessoas, Jesus estava ali ministrando. Tinha Pedro e tinha mais pessoas. Então, comandos estavam saindo da boca de Jesus Cristo, né? O que acontece? Então, Jesus, no final da ministração, eu acredito que a palavra aquietou Pedro, né? A palavra veio consolar Pedro, deixar as emoções de Pedro no lugar. Por que depois de uma conferência grandes coisas acontecem? Porque Verdade. depois desses ajuntamentos, grandes coisas são desatadas. Porque a palavra vem e a palavra é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Não é uma filosofia humana. Não é um pensamento humano limitado de alguém caído, de alguém, né, imperfeito, mas é a palavra criadora dos céus e da terra. E aí, o que acontece? Então, Jesus fala, Pedro, agora você vai voltar lá, no lugar da sua frustração. Você vai voltar lá no lugar da sua dor. Você vai voltar lá nesse mar e você vai lançar as suas redes. Jesus não falou para Pedro que ele ia pegar muitos peixes. Jesus não falou para Pedro nada mais. Jesus deu um Resultado, comando. né? E aí, olha a fé de Pedro. Pedro fala, Senhor, eu pesquei a noite toda. Eu saí daquele mar frustrado. Eu não apanhei nada, mas agora eu não vou só. Eu vou o quê? Eu vou pisar nessa palavra que o Senhor está liberando. Eu agora vou sob a palavra, né? Agora a palavra vai comigo. E o que acontece quando Pedro vai e ele acessa aquele mar que era lugar da dor e da frustração, lugar ali do vazio, né, de Pedro? Pedro apanha muitos peixes. E aqueles peixes, eles são tantos peixes que Pedro precisa chamar ajuda, né? A água é Ajuda! tão grande que não cabe em nós. A gente precisa compartilhar para a direita, para a esquerda, à frente, atrás. Aleluia! É assim. O céu é assim, né, Jennifer? Mas se Pedro não fosse, se Pedro não agisse, se Pedro olhasse para Jesus e falasse, não, Jesus, eu não acredito que esse mar é o lugar certo para eu voltar lá. Mas ele falou, não, agora eu tenho uma palavra. Você entende, amiga? Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra de vida. Eu tenho uma Aleluia! palavra. Eu tenho uma palavra de cura. Eu tenho uma palavra de provisão. Eu tenho uma palavra que é creia no Senhor e você e a sua família serão salvas. Eu tenho uma palavra. Eu tenho, essa palavra está em mim. Eu não vou deixar o diabo roubar ela. Eu não vou deixar o diabo sufocar ela. Eu não vou deixar, eu não abro mão. Eu posso abrir mão de qualquer coisa, mas dessa palavra eu não abro mão. Por quê? Porque ela é uma semente, mas ela vai gerar vida, ela vai gerar muito fruto, ela vai gerar o resultado dela, será visível a todos, porque, olha só, Deus fala, eu velo, eu observo a minha palavra para cumpri-la. Ela não vai deixar essa terra, ela não vai voltar para mim vazia, ela vai se cumprir. E ela vai se cumprir em quem? Ela vai se cumprir na Carol, ela vai se cumprir na Jennifer, ela vai se cumprir na Lúcia. Cadê as meninas que estão aqui? Elas vão se cumprir Amém! na Dani, na Rena, elas vão se cumprir. Amém? Aleluia! Então, nós precisamos ser
essas mulheres que entendemos que nós somos essa casa e que o Espírito Santo habita em nós e existe uma grande fé sendo gerada em mim e em você. E não Aleluia. andar em dúvida, sabe, Jenny? As pessoas, nesse final de ano, elas começam a ficar muito reflexivas, você concorda? Fica. Todo mundo começa a fazer aquela reflexão do ano, aquele balanço, sabe? Agora, se o Espírito Santo está em mim, eu já estou gerando um novo ano, eu já estou dizendo para os meus 365 dias como é que eles vão ser, eu já estou dando comandos do céu, né? Eu já estou ligando a terra com o céu e o céu com a terra e desligando também coisas que não devem mais ser estabelecidas. Por quê? Porque esse Espírito habita em nós. Amém? Amiga, se você deixar, eu vou Glória a Deus. igual Vai. Amém, amiga. Eu só tô recebendo de Deus aqui. E eu tenho certeza que muitas mulheres também estão recebendo. E a gente precisa realmente ativar nossa fé para viver tudo aquilo que Deus tem para nossa vida nesse próximo ano, que eu creio que é grandioso. Eu creio. Eu já tô andando debaixo dessa palavra. Em nome de Jesus, que vai ser poderoso. E para terminar, amiga, eu queria pedir para você orar por cada mulher que aqui está, sabe, as necessidades, para que essa palavra se torne uma verdade no coração delas, para que elas venham viver essa fé, porque muitas vezes a fé tá pequena. É igual a oração, né, que foi feita: Senhor, me ajude na minha pequena fé, me ajude a crer, a tomar posse dessa fé. Então, eu queria te pedir para a gente terminar orando por essas mulheres que estão aqui. Amém. Antes de orar, só quero lembrar para vocês que a Bíblia fala assim, que Caleb e Josué foram ver a terra prometida, junto com mais 10 pessoas, foram 12 líderes, né? E quando eles voltaram, o relato, a palavra, né, de Caleb e Josué foram: ok, lá tem gigantes, lá tem, né, inimigos, mas nós podemos entrar na terra, porque Deus já deu essa terra para nós. O relato dos outros 10 não é possível entrar nessa terra. Lá tem muitos gigantes, lá tem fortalezas, lá tem inimigos. Nós vamos ser massacrados. Eles vão devorar a gente, né? Porque nós somos um gafanhotozinho, nós somos tão pequenininhos perto deles. E quando você vai estudar esses textos, você vai ver que a palavra de Deus fala assim, que em Caleb houve um outro espírito. Por que Caleb e Josué falavam diferente? Por que eles viram o mesmo cenário e não desistiram? Porque pessoas passam pelas mesmas coisas e têm resultados diferentes. A gente precisa se perguntar isso. Por que pessoas passam por abortos e têm resultados diferentes? Por que pessoas passam pela infertilidade, que é o meu caso, e têm resultados diferentes? Por que pessoas passam, né, por cenários tão, né, situações tão adversas e têm resultados diferentes? Porque em mim e em você há um outro espírito. Há um espírito que vem da morte, há um espírito que pode transformar maldição em bênção. Há um espírito que está criando e gerando um novo dia e novo tempo para nós. Então, fique com essa palavra no seu coração e não abra a mão dela. Eu quero orar por nós. Amém? Amém. Pai, eu te agradeço por essa manhã tão abençoada. Obrigada, Jesus. Senhor, te agradeço em primeiro lugar pela vida da Jennifer, Senhor, pela unção que ela carrega, Senhor, pelo chamado que ela tem cumprido, pela vocação dela, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós temos visto o quanto o Senhor tem levantado a Jennifer, Senhor. Ela tem sido uma árvore de bons frutos e a tua palavra diz que nós conheceremos pelos frutos, Pai. Então te agradeço por ela sendo guardada, protegida, guiada, Senhor, totalmente pelo teu Espírito. Obrigada pela tua unção do alto, Pai. Aleluia. Disponível, Senhor, quebrando o jugo e sendo liberada com ousadia e intrepidez. Aleluia. Agradeço e te louvo por cada uma de nós que está aqui nessa live, por cada uma de nós que vai acessar essa live lá na frente. Pai, obrigada, porque o nosso coração te ama. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não vamos abrir mão do nosso futuro que já
está em ti. Pai, nós cremos no que a palavra diz, que a tua vontade para nós é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia. Isso, porque nós vamos nos aprofundar na sua palavra. E como é que a fé vem? Ouvindo e ouvindo a sua palavra. Os nossos ouvidos não serão ouvidos como os de Eva, para ouvir a serpente, para ouvir o engano, para ouvir a morte e a destruição, mas os nossos ouvidos, eles vão se inclinar ao Aleluia. coração da sua palavra, como o rei Salomão diz. Inclina os seus ouvidos à minha palavra, porque essa palavra é vida, essa palavra é cura, essa palavra é sabedoria. E eu te agradeço que ao ouvir a sua palavra, Senhor, nós vamos, Pai, como uma boa terra, reter essa palavra. E essa palavra cairá em nós. E ela não será, Senhor, perdida. Em nome de Jesus. E ela trará bons resultados. Obrigada pela sua casa, pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, pelas nossas finanças, Senhor, por todas as áreas da nossa vida, as nossas emoções, sentimentos, Senhor, sendo alcançados pelo Teu Espírito. Ó Pai, aonde estiver, cada uma de nós que está ouvindo essa oração, que seja agora cheia, cheia do céu, cheia da unção, cheia do alto. Eu falo com Satanás agora e dou uma ordem. As estratégias dele, todo laço que ele tem tentado plantar. Meu Deus. Todo planejamento maligno contra as nossas casas, as nossas vidas, os nossos filhos, os nossos maridos, não vai ficar de pé. Cai agora pelo poder de Jesus. Pai, te agradecemos pela tua proteção do alto, a proteção dos anjos, ó Pai, guardando a nossa entrada, guardando a nossa saída e não nos deixando tropeçar em nenhuma pedra. Obrigada, Senhor, porque nós andamos em vida, nós andamos em saúde divina, nós andamos, Pai, debaixo da tua mão poderosa. Obrigada pelas portas que só o Senhor pode abrir sendo abertas. Oh, Pai, te louvo. Aleluia. Pai, por portas sendo liberadas para mim, por portas sendo liberadas para Jennifer, por portas liberadas para essas mulheres que estão aqui. Oh, e quem é que abre essas portas do Senhor? Oh, Espírito Santo. Dentro dessa nova fase. Só quem está dentro dessa nova estação pode abrir essa porta para nós. E eu já te agradeço, Senhor, pelo Senhor abrindo essas estações de descanso, de refrigério, estações de banquete, Pai, preparadas para nós. Eu te louvo e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. 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 Que live linda, abençoada. Glória a Deus. Nós vamos sair daqui para transbordar do Espírito Santo e dessa fé. Em nome de Jesus, colocando ela em prática, em ação, em nome de Jesus. Muito obrigada, minha amiga, por estar aqui. Te amo. Obrigada pelo seu sim, por você ser uma mulher que transborda da essência do Senhor. A Carol é aquela pessoa que dá vontade de ficar perto, né, Carol? Você tem isso. É muito especial. E muito obrigada. Essa live vai ficar salva sim, vai ficar depois no YouTube e eu creio que muitas mulheres serão abençoadas. Um beijo, minha amiga. Um beijo a todas as mulheres. Até a próxima, se Deus quiser. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela Palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela Palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa Palavra de Deus.